Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco hoje mais uma vez ao final do dia e quero dizer-vos que a partir de hoje estarei convosco à sexta-feira. E eu estive esta semana muito atento ao mais recente caso de coincidências socialistas que tanto Mariana Leitão como Carlos Guimarães Pinto já expuseram aqui tão bem neste canal, mas eu não poderei falar, não poderei deixar de falar disto e falar-vos também de outra feliz coincidência socialista. Vamos daí. Ora bem, o que é o caso da ministra Van Dunham e porquê é que tudo isto é tão estranho? É que Ana Carla Mendes de Almeida ficou em primeiro lugar na avaliação de um júri europeu para o cargo de Procurador Europeu, mas o Ministério da Justiça indica, em vez de Ana Carla Mendes de Almeida, José Guerra para o cargo de Procurador Europeu e na justificação mentiu sobre o currículo de José Guerra. A Ministra da Justiça agora diz que não soube de nada relativamente às inverdades, desmentindo Miguel Romão, que é o ex-diretor-geral de Política de Justiça, e que se demitiu, aliás, após estes escândalos, e que jura nesta terça-feira ter elaborado a carta a comando da ministra. Mas agora é o próprio Miguel Romão que vem desmentir-se a si mesmo, dizendo que afinal não teria recebido nenhuma instrução direta da ministra. Apesar disto ser difícil de acreditar, vamos seguir a narrativa de Van Dunham. Então, o seu gabinete prefere José Guerra. Se a ministra não tiver tido conhecimento do envio de dados falsos como justificação da escolha de José Guerra, então a ministra é incompetente. Não se trata de um erro administrativo, trata-se da justificação da escolha de um em detrimento de outra. Até porque, não sabendo da carta, como é que Van Dunham pretendia justificar a nomeação de José Guerra às instâncias europeias que haviam considerado Ana Carla Mendes de Almeida mais competente? Isto leva-me, pois, a crer que a ministra ou é de facto incompetente, se a sua história for verdadeira, ou tem muita necessidade de mentir e encobrir a verdadeira razão pela qual José Guerra tinha de ser escolhido. E escavando um pouco na memória, lembramos-nos de 2003, quando os socialistas tentavam evitar a detenção de Paulo Pedroso durante todo o processo Casa Pia. E como é que eles pensavam evitar a detenção? Através do procurador João Guerra. João Guerra é o irmão de Carlos Guerra, que viabilizou o Freeport. E estes dois Guerra são irmãos de José Guerra, que já trabalhou, aliás, na Eurojust, sob comando de Lopes da Mota. Lopes da Mota demitiu-se da Eurojust por ter sido acusado de pressionar magistrados no processo Freeport, no qual, aliás, José Sócrates esteve envolvido. E é este Lopes da Mota que, mesmo depois de ter sido acusado de alegada tentativa de obstrução de justiça, é nomeado adjunto do gabinete de Van Dunham, que nomeou José Guerra. O mérito da magistrada que ficou em primeiro lugar foi ultrapassado pelo compadrio. E os irmãos Guerra lembram-me os irmãos Dalton. E os nossos governantes lembram-me cada vez mais o 1984, porque as ligações que apontei levantam uma suspeita de que a nomeação de José Guerra não se trata apenas de uma troca de favores, mas também de colocar um homem de mão na Procuradoria Europeia que nem por acaso fiscaliza os fundos europeus. Mas e Van Dunham? Van Dunham tem um brilhante percurso que a coloca, entre 2001 e 2007, à frente do DIAP, Departamento de Investigação e Ação Penal em Lisboa. E em 2007 coloca-a no cargo de Procuradora-Geral Distrital de Lisboa. E não lhe são oficialmente reconhecidas ligações ao Partido Socialista na altura, mas o seu marido, Carlos Paz, tinha-as. Poderá ser, claro, mera coincidência, e poderá também ser mera coincidência que tenha, em 2009, integrado o processo de revisão do Código de Processo Penal, e foi uma alteração, aliás, que gerou muita polémica e que Catalina Pestana, a ex-provedora da Casa Pia, afirmou ter sido um fato à medida do processo Casa Pia que na altura estava em julgamento. Isto leva-me a colocar a questão: será de facto mera coincidência que António Costa não queira deixar cair a ministra? E por falar em António Costa e as suas declarações de ontem, acusando Miguel Poiares Maduro, Ricardo Batista Leite e Paulo Rangel de, e cito, liderarem uma frente contra a imagem de Portugal, são tão absurdas quanto preocupantes. Mas não me surpreendem. Não nos esqueçamos que António Costa tem este tique de invocar o patriotismo quando as coisas lhe parecem estar a correr mal. Porque já em março, quando entrou em conflito com os profissionais de saúde por ter afirmado que, e cito, nos hospitais não falta nada e não é previsível que venha a faltar, conseguiu desviar as atenções por acusar o ministro holandês de ferir o orgulho português a quando de uma declaração que foi, aliás, feita em privado. Claro que os portugueses, ao ouvir Portugal atacado, se uniram de mãos ao peito, logo esquecendo o antipatriotismo, esse sim, do nosso primeiro-ministro quando mentia sobre o estado dos hospitais. Mas não nos podemos deixar levar, desta vez, pela retórica de António Costa, que quer fazer parecer que a preferência de José Guerra sobre Ana Carla Mendes de Almeida, justificada com mentiras sobre o currículo de Guerra, não é nada de especial.
E quem ousa questionar o Primeiro-Ministro é imediatamente acusado de antipatriotismo. Isto é uma confusão de conceitos que me lembra tempos de autoritarismo. A fiscalização das ações do governo nunca poderá ser chutada para canto sob o argumento de sujar a imagem portuguesa. Porque quem suja a imagem portuguesa são as pessoas que aceitam a conivência e corrupção que assombram os nossos governos há décadas. Quem suja a imagem portuguesa é também o alegado líder da oposição, que mais parece ministro da propaganda de António Costa e cujo silêncio sobre este caso forçou 3 militantes do seu partido a avançar para debaixo de fogo, em nome da verdade. Sobre Rui Rio, não nos esqueçamos que foi a primeira pessoa em Portugal a ousar pôr a possibilidade da não recondução de Joana Marques Vidal. É cada vez mais difícil acreditar em coincidências. E o que António Costa está a querer fazer é esquivar-se do tema, contra-atacando e disparando acusações absurdas a quem ousa questioná-lo. É uma estratégia suja. E o que António Costa tem de fazer não é acusar os outros. O que António Costa tem de fazer é explicar que atrapalhada é esta. Enquanto andamos entretidos a discutir a demissão da ministra, José Guerra continua indicado para o cargo. É intolerável que, depois de caídos os pilares que sustentavam a nomeação, se queira elevá-lo e manter a escolha. O crime não pode compensar em Portugal.